Olá, boa noite e a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 13, e o versículo de número 33. Assim está escrito: Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. São três exortações de Jesus a um só tempo, quando ele estava reunido com os seus discípulos, por ocasião daquele sermão chamado o Sermão Profético, quando Jesus começou a desvendar diante dos discípulos alguns relances do que está por acontecer no futuro. Estava chegando os dias finais dele aqui na terra, onde ele iria cumprir o propósito de Deus, entregando a sua vida em sacrifício a favor da humanidade e retornar para o Pai. Isso depois de ser morto, sepultado, ressuscitado, e aí então ser assunto aos céus. Mas antes que isto fosse, ele não deixou os seus discípulos caminharem no escuro. Ele sempre procurou trazer elementos de segurança para a firme convicção deles que não estivesse em algo passageiro, porque as circunstâncias que eles iriam enfrentar eram circunstâncias difíceis, ameaçadoras, intimidadoras, e eles precisavam então ter lá dentro do seu coração a convicção sobre aquilo que Jesus falou que haveria de acontecer. Portanto, este sermão profético foi já quase que no fechar das cortinas da vida física de Jesus, que ele então abriu este leque e começou a falar com os seus discípulos as coisas que aconteceriam. E uma das coisas é que o aumento da iniquidade esfriaria o amor de muitos, ou de quase todos. Então, quando não se tem o devido cuidado, abre-se brechas e oportunidades, e aquela pessoa que estava firme, convicta, certa do que cria e para onde estava caminhando, já deixou-se levar pelas situações da vida e já não tem mais aquele devido cuidado de manter-se atento ao que Jesus deixou registrado. Eles ouviram diretamente dos lábios de Jesus estes ensinamentos com relação às coisas do futuro. Ou seja, o princípio de dores, a grande tribulação, a revelação de Jesus em glória e todas as coisas que estavam por acontecer. Jesus abriu esta oportunidade para que eles tivessem ciência de que as coisas não terminariam ali, naquele tempo, naqueles dias que ele estava vivendo, mas que elas iam cumprir o propósito de Deus para que cada uma tivesse o seu cumprimento no tempo e na maneira exata que foi determinada por Deus. Nada acontece sem a determinação de Deus. E os assuntos finais, que são chamados assuntos escatológicos, que falam sobre coisas que estão por acontecer no futuro, então, estes assuntos chamam e despertam a atenção de muitas pessoas. E muitas pessoas ficam impactadas com o que vai acontecer ao futuro. Mas muitas das vezes elas se impactam com o que está por acontecer, mas se descuidam do momento atual em que elas estão vivendo, que precisam estar prontas, precisam estar preparadas. Não somente querendo antever o futuro, mas vivendo o presente de maneira digna e
e adequada ao propósito de Deus para não ser surpreendido. Deus abençoe, irmão Laurindo Vitorino. Então, é preciso ter cuidado. E no versículo que li, 3 palavras-chave Jesus deixou: olhai, vigiai e orai. Essas 3 palavras encerram em si assuntos que devem ser priorizados na nossa vida. E não precisa dizer muita coisa. Somente essas 3 palavras, elas por si só, pela sua natureza, elas já abrem para nós um panorama qual deve ser a nossa conduta. Por exemplo, quando Jesus fala olhai, como é que a gente olha? Com os olhos abertos. Então significa que nós não podemos viver nos dias em que nós estamos vivendo com os olhos fechados para não enxergar aquilo que Jesus falou aos discípulos e ficou registrado nas Escrituras. Quando ele diz olhai, nós precisamos olhar o andamento, os acontecimentos do dia a dia, porque eles trazem uma mensagem da parte de Deus. Quando Jesus falou sobre a proximidade da redenção, ele disse: olhai para as árvores, para todas as árvores. E quando determinada árvore começar a brotar, sabei que está próximo o verão. Então está perto o tempo da redenção. Então tudo isso Jesus nos ensina através do olhar. Então quando nós olhamos, nós observamos e temos a percepção do que está acontecendo. Os dias em que nós estamos atravessando, as guerras, as pelejas, os desencontros, tantas situações que o mundo afora está trazendo à tona. Isso tudo, quando nós olhamos estas coisas, isso desperta em nós termos um comprometimento firme e seguro com o Senhor de não descuidar. O que quer dizer? Não é hora de fechar os olhos. É hora de manter os olhos abertos. Porque Jesus disse: olhai, olhai. Se eu fechar o olho, eu não vou. Eu vou olhar para onde? Eu vou ver o quê com o olho fechado? Eu não vou ver nada. Então tem que ter olhos abertos. Agora, olhos abertos nesse sentido, não é simplesmente o sentido físico, mas em todas as áreas que podemos observar através do discernimento, porque dependendo daquilo que a gente vê à nossa volta, o nosso discernimento, ele estando apurado de acordo com o propósito e a vontade de Deus, ele vai dar a nós a explicação daquilo que está acontecendo diante dos nossos olhos. Coisas que outrora nem se imaginava que nós veríamos acontecer, que hoje já se tornam realidade. Então, à medida que o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e ao invés de contradizer a Bíblia, as coisas verdadeiras que foram registradas, que vão acontecendo, elas vão confirmando a Escritura. Então, quando você vê as coisas caminhando, parece que para um momento de um encontro, para uma peleja, para uma destruição, quando olhamos isso, parece que isso quer invalidar? Não, está na palavra de Deus. Jesus disse que haveria guerra, rumores de guerras, pelejas, terremotos, pestes, doenças, tantas coisas que aconteceriam. E olhamos os nossos dias e não é o que está acontecendo. Agora, a gente só vai perceber isso se olhar. Então Jesus disse: olhai, nós temos que olhar. Nós não podemos viver de maneira com os olhos fechados, como que nada enxergando, nada está acontecendo. As coisas estão acontecendo. E muitas das vezes nós não enxergamos e não queremos enxergar. Queremos viver de tal maneira, ignorando as coisas à nossa volta. Mas nada deve ser ignorado. Tudo deve ser levado em consideração. Porque dado aquelas coisas que nós
observamos através da nossa visão, elas podem traduzir para nós uma mensagem, um direcionamento, levar-nos a um texto da Escritura onde aquele assunto é correlato. E quando vamos à Escritura e observamos a realidade dos dias atuais, nós vamos plenamente concordar com a Escritura. É ela se cumprindo diante dos nossos olhos. Então Jesus disse, olhai. Então, olhar. Não se pode descuidar. Não se pode permitir que as coisas passem desapercebidamente. A segunda palavra que Jesus disse é vigiai. O que é vigiar? Vigiar é se precaver. Vigiar é estar atento. É ser prudente. É não deixar-se ser pego de surpresa. Então, com relação aos acontecimentos finais que estão ligados na área da escatologia, nós precisamos ter cuidado e ser vigilante. Jesus disse que nós precisamos vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Os atrativos, os divertimentos que o mundo oferece, eles são muito fortes na sua apelação. Então, se nós não vigiarmos, podemos ser levados para um lado, pensando ser uma coisa, e quando vamos nos dar conta, é outra totalmente diferente, que está roubando o nosso coração, está nos tirando da presença de Deus. Então, as palavras de Jesus, elas são certeiras, ela vai no ponto-chave para a nossa vida. Então, primeiro ponto, nós devemos olhar, observando todo o ambiente, a todo dia, como as coisas se movimentam, e também vigiar para que não sejamos surpreendidos. A pessoa vigilante é uma pessoa precavida, uma pessoa atenta, desperta. Ela sempre está num lugar, mas ela nunca se deixa se colocar numa situação de perigo. Ela sempre está olhando à sua volta, ao seu lado, à sua retaguarda, à sua dianteira, sempre está em movimento. Nós observamos isso no dia a dia. Quantas pessoas caminham por essas ruas afora, quantas que são prudentes, são cuidadosas, olham a todo lado, observam, vê o caminho melhor, o melhor meio de estar aparentemente em segurança. Já há outras que não estão nem aí. O perigo está na frente dele e ele não está vendo, não está enxergando, não está vigiando, não está tendo cuidado. E aí depois, quando acontecem as coisas, a pessoa diz, mas por que aconteceu? Aconteceu porque foi falta de cuidado. Foi falta de cuidado. Por isso que Jesus diz, vigiai, olhai, vigiai. Então, observou o andamento das coisas, está se cumprindo a Escritura nos nossos dias? Está, graças a Deus, que a palavra de Deus, ela sempre foi e sempre será a verdade de Deus. Não é acerto e erro. Se der certo, tudo bem. Se não der, também está tudo bem. Não. A palavra de Deus não tem esse negócio. A palavra de Deus é 100% fidedigna, fiel, digna de aceitação. Então, depois de olhar e observar o quadro, o panorama que nós estamos atravessando em todos os estágios, seja na família, na parentela, na igreja, no trabalho, na escola, na condução, em qualquer lugar onde nós temos relacionamento com as pessoas, nós precisamos olhar bem e vigiar. Olhar para discernir o teor das coisas e vigiar para não ser surpreendido naquilo que não será bom para a nossa vida. Deus abençoe a irmã Georgina Santana. Então, foram as duas palavras aqui que Jesus disse, mas ainda tem uma terceira. Ele primeiro disse, olhai. Depois de olhar, tomou ciência de tudo, vigiai. Tenha cuidado, seja prudente. E por fim, em terceiro lugar, disse, e orai. Por que orar? Porque através da oração é que as nossas convicções vão se fortalecer cada vez mais em Deus,
porque aquilo que vemos à nossa volta pode, em um momento, querer nos pressionar de uma forma ou de outra, e se nós não tivermos o cuidado e o preparo necessário que Jesus deixou aqui registrado, nós podemos ser enganados e surpreendidos. Jesus disse que, se os dias não fossem abreviados, até os escolhidos seriam enganados. Ora, se até os escolhidos seriam enganados, então veja a força, a pressão e a opressão das coisas em cima das pessoas. Por isso, o conselho de Jesus, ele é para mim, ele é para você, ele é para cada um de nós. Nós precisamos ter cuidado nos dias em que estamos vivendo. Não podemos andar distraído, descuidado, ocupado com coisas banais e passageiras. Não. Nós temos que nos apegar às coisas permanentes, eternas, com cuidado, com graça de Deus, para não se deixar enganar. Então, o primeiro ponto que Jesus disse é olhai. Olhar para ter o quadro no seu todo do que está acontecendo. Segundo, vigiai, para que aquelas coisas que estão acontecendo e que não são da parte de Deus, não venham nos envolver e nos enlaçar. E por fim, orai. A oração é para nos manter firme, perseverante, resoluto, decidido, para não ceder, não abrir brecha, não dar ocasião a Satanás de ele encontrar um caminho para machucar a nossa vida e invalidar a nossa comunhão com Deus. Então, por isso, há necessidade da oração. Então, olhai, vigiai e orai. Porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, as profecias de natureza escatológica, aquelas que são relacionadas ao tempo do fim, assim como as anteriores, cumpriram-se. Estas que apontam para o futuro, elas também vão se cumprir, porque elas foram dadas pelo mesmo Deus. E Deus é fiel àquilo que prometeu, ele cumpre. Agora tem um tempo para cumprir. Enquanto esse tempo não acontece, para não sermos enganados, é preciso olhar, vigiar e orar. 3 atitudes da nossa parte que Jesus requer. Primeiro, olhar, olhos abertos, para ver o que acontece. Segundo, vigiai, para não se deixar levar pelas coisas que pode aparentemente parecerem ser boas, mas que na verdade não são. E por fim, orai. Então, oração, vigilância e observação é um triplé que nós precisamos alimentar todos os dias para que o nosso coração não se sobrecarregue com os cuidados desta vida, com as coisas vãs e passageiras e esqueçamos das coisas permanentes e que são da parte de Deus para a nossa vida. Então, a palavra de Jesus, ela é útil para mim hoje, para você, para cada um de nós que estamos aqui servindo ao Senhor e vivenciando esse estado de coisas que está generalizado, já que o mundo agora tornou-se globalizado, as coisas que acontecem aqui, acontecem ali, lá e acolá, em todos os lugares acontece, e isso tudo pode ser percebido ao mesmo tempo, em vários lugares, através da internet, das redes sociais, que as pessoas captam aqueles momentos, e quando observamos e lembramos do que Jesus disse, nós vamos fazer a relação do que está acontecendo com o que Jesus profetizou, e nós vamos entender que a profecia de Jesus está se cumprindo nos nossos dias. Foi o que ele disse, que estas coisas haveriam sim de acontecer. Então, para quem crer em Jesus e o serve, nada disso é surpresa,
porque Jesus avisou, Jesus ensinou, está registrado nas Escrituras. Então, todo salvo tem o dever de conhecer os ensinamentos de Jesus. E quando conhece, ele não se deixa levar por qualquer coisa que acontece. Tem pessoas que, quando surge alguma diferença no cenário mundial, as pessoas ficam desesperadas e apavoradas. Mas o fiel, o cristão, não. Ele diz, é cumprimento da Escritura. Então, nós observamos aqui que precisamos estar atento ao que Jesus deixou de ensino para nós. O ensino de Jesus é válido também hoje. Deus abençoe, irmão Sebastião Antônio. Paz para o senhor também. Então, aqui está. Olhai, vigiai e orai. Não precisa muita coisa. 3 palavras que já se definem. Olhai, vigiai e orai. Quando eu digo a uma pessoa, olha, ele vai logo procurar a direção de onde eu estou falando. Por quê? Porque ele vai olhar. Ou quando dizemos, veja o que eu estou vendo ali. A pessoa vai manter os olhos abertos. Aonde? E se ela não tiver o discernimento, ela vai dizer, não estou enxergando. O que é que você está vendo? O que Jesus disse é, olhai. Então nós temos que ter olhos abertos para ver as coisas, o seu andamento. Segundo, vigiai, para não deixar-se que aquilo que acontece, como cumprimento da Escritura, mas que não é bom para a vida do cristão, porque são coisas que Jesus diz que vai acontecer no mundo, mas aqueles que estão ligados no Senhor Jesus, eles serão preservados de muitas dessas coisas. Mas Jesus, ele vai nos livrar e preservar se também nós fizermos a nossa parte, que ele ensinou aqui. Eu não posso viver de qualquer maneira e depois dizer, Jesus, o Senhor agora tem que me livrar, porque eu sou teu servo. Ora, eu não estou olhando, eu não estou vigiando, eu não estou orando. Como é que eu vou receber o livramento de Deus? Se Jesus disse, olhai, vigiai e orai. Eu não quero olhar, eu não quero vigiar e eu não quero orar. Ora, mas eu quero que Jesus me livra do que está por acontecer? Como? Se eu não estou obedecendo o básico que Jesus deixou aqui registrado. Deus abençoe, irmão Paulo Cipriano, que Jesus deixou aqui registrado. Olhai, vigiai e orai. É uma ordem de Jesus para nós. Nós não podemos deixá-la cair no esquecimento, porque senão nós vamos perder a sintonia do ensino de Jesus. E vamos ver as coisas acontecer, e para nós é uma coisa do outro mundo, é uma coisa que mexe com a nossa estrutura. Por isso que é olhando, vigiando e orando que o nosso coração vai se fortalecer com a graça de Deus, e nós vamos então entender as coisas que estão acontecendo, que na verdade são cumprimentos do que Jesus disse e ensinou que havia de acontecer. Jesus próprio disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E isto aqui são palavras de Jesus. Ele falando sobre o quadro do fim, através do sermão profético, falando sobre vários pontos aqui, que vamos observar em Apocalipse. Ele vai abrir mais detalhes, como as coisas vão se encaminhar daqui para frente, e qual é a minha ação, qual deve ser o meu compromisso. Atentar o que Jesus me orientou. Jesus me diz aqui para eu olhar, para vigiar e orar. Por quê? Porque nós não sabemos quando chegará o tempo. Porque se nós soubéssemos quando chegaria o tempo, ninguém se prepararia antes. Esperava os últimos momentos para se preparar. Não é tal dia, é tal hora, então quando faltar pouco tempo, eu corro para lá, me preparo e está tudo certo. Mas Jesus não disse o dia, a hora, o tempo.
Mas ele nos advertiu para olhar, para vigiar e para orar. Então, se nós fizermos isso que Jesus deixou aqui como ensino para nós, nós já estamos assegurados. Não vamos ser surpreendidos por nada que acontecer neste mundo, porque estamos orientados e alicerçados no que a palavra de Deus afirma. Então, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, não vamos viver a parte do mundo, isolado do mundo, do dia a dia, das coisas que estão acontecendo, porque todas elas estão relacionadas com o plano e o propósito de Deus. E quando olhamos uma coisa que está acontecendo, se nós nos colocarmos em sintonia, vamos encontrar na palavra de Deus algo referente àquilo que está acontecendo. Portanto, nada é novo debaixo do céu. Todas estas coisas, Deus, na sua presciência, ele tem tudo isso sob controle. Nós é que não sabemos o que vai acontecer daqui meia hora, o que vai acontecer amanhã, na semana, no mês, no ano. Nós não sabemos. E justamente por não saber, porque Jesus diz, porque não sabeis quando chegará o tempo. Ora, se eu não sei quando será este tempo, mas se Jesus disse que vai chegar este tempo e que eu preciso olhar, vigiar e orar, o que é que eu tenho que fazer? Ficar especulando se já chegou o tempo? Não. Eu tenho que olhar, eu tenho que vigiar e eu tenho que orar. Isso é o que eu tenho que fazer. As demais coisas é Deus que fará no tempo certo. E quando fizer, nós vamos ter ciência do que Deus cumpriu, que estava registrado na sua palavra. Mas grave essas 3 palavras para a sua reflexão de hoje. Olhai, vigiai e orai. Não se deixe levar por nada desta vida. Seja prudente, seja leal ao Senhor, seja vigilante, seja cuidadoso e nunca perca a oportunidade de falar com Deus por meio da oração. É ela que nos aproxima de Deus e abre para nós caminhos para chegar próximos ao Senhor e ouvir as suas palavras e rememorar as suas promessas e principalmente o plano que está se desenvolvendo e que está chegando ao final dele, quando vai se fechar esse espaço de tempo que Deus permitiu e vai entrar então a eternidade. Mas enquanto passamos por aqui e vamos caminhando, a palavra de Deus diz, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Não se deixe levar, não abandone a sua fé. Continue crendo, continue servindo a Deus, continue sendo fiel, sendo leal, sincero, temente. Olhai, vigiai e orai. Observa tudo o que acontece. Vigia para não ser surpreendido. E ore para se manter firme, perseverante diante da presença do Senhor. Deus abençoe, irmã Doraci Chiarelli. Então aqui observamos 3 orientações de Jesus. Olhai, vigiai e orai. Que isto seja hoje a nossa reflexão sobre tudo o que está acontecendo à nossa volta e de que nós tomamos conhecimento pelos meios de comunicação. É nosso dever, como servos de Jesus, conhecedores da sua palavra, estar atento ao que está acontecendo. É a Escritura cumprindo-se diante dos nossos olhos. Então Jesus disse, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Mas o tempo vai chegar, só não sabemos quando. Por não saber, eu preciso olhar, vigiar e orar. Grave isto. Olhar, vigiar e orar. São as 3 coisas que eu devo me comprometer para não ser iludido e enganado
pelo que acontece no mundo. Querendo Deus, amanhã retornaremos